Bom dia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primeira carta, do apóstolo Paulo. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada muito mais preciosa do que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Nós lemos ontem aqui o capítulo 6, que o capítulo 6 fala, que ainda aqui nesse mundo nós temos que nos alegrar, mesmo que estamos por pouco tempo agora, nós somos afligidos, passamos por toda espécie de provação. Mas por que isso acontece para nós cristãos? Exatamente para que a nossa fé seja testada. Porque só permanece em Cristo quem realmente crê, tem fé firme. Há muitos, não, mas isso é muito difícil. Não, eu creio em Deus, não, Deus não quer isso para mim, não. Eu vou viver assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quantas pessoas que eu conheci, vamos falar sobre casamento. Não, vou lutar pro meu casamento, começa a dificultar um pouquinho. Não, Deus não quer isso, não. Desisto. Mas eu não estou desistindo de Deus, não estou desistindo da fé. Tá sim, você quando desiste de estar unido a Ele, porque estar unido a Ele é praticar a palavra dele. Se você desiste, entende de aventurar-se num segundo, terceiro relacionamento, entende de desistir, você está negando a Cristo. Então, é necessário nós estarmos firmes. Vem provação, glorifica a Deus, como diz o Senhor, nós temos que nos alegrar, nos exultar no Senhor. Por que nós temos que nos exultar nele? Porque nós sabemos que nos aguarda. Agora, mas essas lutas, nós estamos peregrinando aqui, é normal passar por luta até para a nossa fé ser testada. Porque estão tão muitos que falam, não, eu sou cristão, eu creio em Jesus, eu não nego, quando vem qualquer provaçãozinha, qualquer luta já abandona. Essa que é a realidade. Aí eu falo, quando for determinado a implantação do chip na testa, na mão, a maioria dos evangélicos vão negar a Cristo, vão aceitar. Não, ele não quer que eu passe fome. Ele não quer que eu passe necessidade. Ele não quer que eu passe sem tomar medicamento. Ele não quer que eu passe sem dar alimento para os meus filhos. Vão sempre arrumar uma alegação para justificar a falta de fé, a incompetência, a dúvida, o medo. Por isso Jesus disse, são poucos, muitos poucos serão salvos. Que ele disse, assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada. Muito mais preciosa do que o ouro que se corrompe, ainda que é refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós amais, e ainda que não estejais podendo contemplar o seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultai com indescritível e glorioso júbilo. Mesmo que nós não vemos Jesus. Pedro viu, conviveu, ouviu, alimentou-se com ele. Nós não vimos. Nós vemos pela fé. Mas mesmo assim, o verdadeiro cristão, isso nós estamos falando do verdadeiro cristão, quando no início desta carta, lá no capítulo 1, versículo 1, ele diz para quem que era? Para os peregrinos dispersos. Então ele está dizendo que mesmo sem tê-los visto, vós amais, então nós amamos. E ainda que não estejais podendo contemplar o seu corpo, nós não estamos vendo o corpo de Cristo, nós não estamos vendo ele aqui. Eu tenho dito isso, se eu vejo pessoas falando, não, Jesus apareceu para mim, veio isso, aquilo. A palavra de Deus nos mostra que é mentira. Ou é mentira, ou é uma enganação do diabo. Nós lemos sobre isso, falamos sobre isso. Então, essa que é a questão. Lá nós lemos em Hebreus 1, diz assim,
havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões de muitas formas e aos nossos pais por intermédio dos profetas. Nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Jesus é a palavra. É aqui que ele nos fala. Então nós vemos pela fé. Fé nele. Nós estamos vendo. Nós não vemos. Nós cremos, nós o amamos, nós o adoramos. Então é isso. Não podemos contemplar seu rosto nesse momento. Credes em sua pessoa e exultai com indescritível e glorioso júbilo. Versículo 9. Porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. O alvo da nossa fé. Jesus, para quê? Para que nós sejamos salvos. Para que nós tenhamos salvação. Só podemos ser salvos estando em Jesus. Nós só seremos salvos se estivermos vivendo em conformidade com a palavra dele. Nós só seremos salvos se estiver praticando a palavra dele. Só assim que alcançaremos a salvação. Fora isso, não existe salvação. Não existe salvação fora de Jesus. E as pessoas têm que deixar de ser religiosas e acreditar em conto de fada. Não, porque eu oro. Porque eu leio o Salmo 91, o Salmo 22, o Salmo 23. Porque eu vou na igreja, porque eu oferto. De vez em quando eu faço um jejum. Não é isso que salva. Quem salva é Jesus. E para ele salvar, você tem que estar nele. Como você está nele? É obediência, viver na palavra dele. Ele deixa bem claro que quem ama ele, quem vive nele, é aquele que pratica a sua palavra. Nesses ele vive. Nesses ele faz morada. Isso ele deixou bem claro. Versículo 10. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao comunicar-lhes de antemão o sofrimento que Cristo haveria de passar e as glórias que seguiria aquelas aflições. Os profetas passado, como vemos lá Isaías, Jeremias, Ezequiel, vários profetas, eles falavam com Deus, eles questionavam, Deus revelava para eles sobre a graça, sobre Jesus que ia vir, revelou como Jesus viveria, de onde viria e como seria, sobre as aflições que ele ia passar, os sofrimentos dele. Você vai ver, os profetas revelaram até como Jesus seria preso, ou como ele nasceu, que seria de uma virgem, que seria preso, que seria humilhado, que seria tudo isso. E a morte dele também. Essa que é a realidade. E eles questionavam Deus, mas como que vai ser? Como é que será? Será que eu vou ver essa graça? E não viram. Isaías, por exemplo, ele viveu 700 anos antes de Cristo vir. Mas ele falou. Ele é conhecido como profeta messiânico, né? Que mais falou do Messias. Todos queriam conhecer como seria. E hoje nós conhecemos, nós vivemos esta graça. Eles não viveram. Eles estavam na época da lei. Mas Deus já falava com eles sobre a graça, sobre Jesus. Eles queriam conhecer, eles indagaram sobre como será, como vai ser e tudo mais. Mas não tiveram o conhecimento pleno. Isso veio para nós depois da vinda de Cristo. Versículo 12. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo, enviado dos céus. Assunto esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Então, quando os próprios profetas questionaram disso, como é que vai ser, como é que será isso? Aí Deus falou, olha,
eu estou usando vocês para transmitir a mensagem ao povo, para deixar registrado. Isso não é para vocês. Vocês não vão viver isso. Os profetas não viveram isso. Os profetas, estou falando, é Jeremias, Ezequiel, Abacuque, todos eles foram muito antes de Cristo. Falou, não é para vocês. Só para vocês anunciar ao povo. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, não para eles, mas sim para nós, para vós. Quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daquele que vos pregaram o evangelho mediante o Espírito Santo. Agora vocês têm conhecimento através de pastores, pregadores que estão pregando para você o evangelho. Você tem conhecimento através das escrituras, do evangelho que vocês lêem, vocês meditam, vocês conhecem. Eles não tiveram oportunidade. Eles queriam conhecer. Só Deus falando, vai ser assim, assim, assim. Os anjos queriam saber, não, mas como é que vai ser? Como é que vai ser tudo isso? E agora nós temos a revelação plena. Nós vivemos em Jesus. Nós temos Jesus. Basta nós nos unirmos a Ele. É necessário nós nos unirmos ao Senhor. Porque se nós não nos unirmos a Ele, seremos só religiosos e iremos padecer por toda a eternidade. Nós vamos para o inferno. Podemos estar dentro da igreja com a Bíblia na mão, mas se não estivermos praticando, nós vamos para o inferno. Essa aqui é a realidade. É isso que nós temos que compreender. Muito bem. Nós lemos hoje 1 Pedro, capítulo 1, até o versículo 12. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 13. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.